Olá, bom dia a vocês. Estamos com mais um programa Saúde em Foco, hoje recebendo a presença do Dr. Vinícius e da doutora Débora, psicóloga, que está aqui com a gente, para comentar sobre a temática cuidados paliativos. E a gente vai comentar hoje, especificamente, sobre um pouquinho de história do cuidados paliativos, como que surgiu, qual é a época que surgiu e como que foi todo esse desenvolvimento até os dias de hoje, na tendência que a gente tem desse tipo de cuidado na prática clínica do nosso dia a dia. Dr. Vinícius, como que a gente pode abordar essa ideia aí em relação a cuidados paliativos lá do passado? Então, cuidados paliativos, como eu disse na segunda-feira, é algo muito recente. Começou no final do século passado e no Brasil mais na década de 90. Quando a gente vai pensar na história dos cuidados paliativos, não tem como não pensar na história da medicina como um todo. Se a gente for olhar lá atrás, na pré-história, nas primeiras civilizações, a comunidade era muito suscetível à doença. Então a comunidade como um todo abordava as doenças, porque pensar que as pessoas faleciam aos 30 anos, aos 35, né? Ninguém estava, digamos, isento da morte. Hoje a gente tem uma noção dos jovens, principalmente, que não, eu por enquanto não tenho riscos, né? Por isso que até quando o paciente jovem vem a falecer, a gente tem um conflito maior com a família, tem um luto mais intenso. Mas naquela época, todo mundo era muito suscetível, não tinha uma idade para morrer. As pessoas morriam muito precocemente. Então a comunidade como um todo abordava as doenças. Olhava para as doenças com maior cuidado. E ficava sob a figura do curandeiro, que era realmente alguém mais antigo, sobre quem as pessoas achavam ter algum poder místico, algum poder divino, alguma espécie de interação com os deuses que eles acreditavam, que ficava o cargo de tratar doenças. Usavam ervas, né? Ervas, matérias da natureza, e usavam, digamos, rituais para tentar tratar os pacientes. A gente pode ter uma ideia, né? Na verdade, o cuidado mesmo médico especializado, ele começou a partir de 1500, quando a família real trouxe para o Brasil essa primeira ideia de médicos, né? Que daí começou a ser toda uma ideia mais, não era mais nada empírico, era algo mais que já estava aí na ciência, que já tinha um estudo já prévio. Então, nessa época, antes disso, era o que o doutor falou, né? Os curandeiros na pré-história, nas primeiras civilizações, a gente tem o relato de uma mulher chamada Fabíola em Roma, no século IV, que ela foi a primeira vez na história que usaram o termo hospice, que é um lugar que hoje a gente tem como um hospital para cuidados paliativos, digamos assim, mas naquela época era mais uma hospedaria para pobres doentes, digamos assim. O termo que os livros trazem era moribundos, pacientes sem condição de buscar um tratamento na época, digamos, melhor, iam para esse lugar. Então, Fabíola, em Roma, ela criou esse hospice e abordava esses pacientes mais necessitados. A partir daí, a gente começa um papel da religião, onde os mosteiros começavam a acolher pacientes doentes e tratar. E isso persistiu durante a Idade Média, as Cruzadas, até a Reforma Protestante, quando começa a se fechar mosteiros e começa a ter novamente uma diminuição do atendimento à saúde. No século, em 1400, 1500, começamos a ter, digamos, uma medicina mais rígida, não rígida no sentido de que fechada, mas no sentido de basear-se em fatos, não apenas numa cultura ou em superstição. Nós temos o início dos hospitais de caridade, não com esse nome, eram instituições que acolhiam, muitas vezes ligadas à religião ainda, algumas vezes sem nenhum vínculo religioso. E a partir do século XIX que elas começam a ter um caráter de hospitais de caridade. Hoje a gente vê no mundo inteiro, aqui no Brasil, em qualquer cidade que você vá, tem um hospital de caridade, ligado normalmente a alguma ordem religiosa, né? Então, isso tudo vem dessas instituições de caridade que começaram em 1600, 1700, 1800. Até porque o paliativo em si, ele vem do latim, né, que significa acolhimento, uma cobertura, que daquela época lá atrás era muito a questão também de colocar esses locais em beira de estrada para acolher os peregrinos que passavam. Então já tinha esse cuidado, ele não era fundamentado, né, não era uma coisa assim específica, que tinha um estudo em relação a isso, mas que lá atrás já existia porque tinha esse cuidado, esse zelo com as pessoas. Né? E se você for parar para olhar lá atrás, muitas doenças não tinham tratamento, não tinha cura.
Então, mesmo não sendo, digamos, a história isolada dos cuidados paliativos, e sim a história da medicina, você analisando você percebe que era um cuidado muito mais paliativo. Então, naquele período lá atrás, mesmo não tratando a doença, eles tratavam o paciente. Eles forneciam com o que eles tinham conforto, tentavam evitar que o paciente passasse fome, passasse necessidades. Que é o que hoje o cuidados paliativos tem que focar, mas com muito mais recursos, né? Então a gente tem esses hospitais de caridade que surgiram no século XIX e a partir de então a gente tem aquela revolução da medicina, né? E a partir da metade da década de 50 a gente começa a tratar muitas doenças, a evitar a morte precoce, a prolongar a vida, e os cuidados paliativos, essa parte mais de qualidade de vida, começou a ficar em segundo plano. E interessante pensar que isso é do ser humano, né? Essa preservação da vida, que é a pulsão de vida, né? Que a gente fala, é muito do ser humano, né? Em caso de animais, né? É bem diferente, né? Um animal vê doente, ele vai cuidandinho, mas quando ele vê que está em processos de dificuldade, deterioração, algumas espécies animais abandonam, né? E isso não é o caso do ser humano. Se a gente for lembrar das guerras, né? Que tinham os machucados de guerra, eles já tinham toda uma organização desse cuidado também daqueles que não conseguiam render na guerra, mas, né, que tinham o cuidado das enfermeiras, né, que não sei se eram formadas na época, né, da Primeira Guerra pelo menos, mas que tinham também já esse cuidado das pessoas doentes. Um exemplo, né? claro, né, em relação a essa questão de enfermagem propriamente dita nos cuidados paliativos, porque na verdade é inerente à profissão de enfermagem o cuidar. Né? Mas um exemplo clássico que a gente tem em 1854, quando Florence Nightingale, que é a precursora da enfermagem, ela foi para a Guerra da Crimeia para poder cuidar dos soldados, né, que lá estavam acometidos por algum tipo de patologia, enfim, algum tipo de acidente que acontecia na guerra. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Débora, em relação a essa questão do cuidados paliativos, ao decorrer do histórico do cuidados paliativos, em que momento que a psicologia começou a se preocupar em relação a temos que abordar e linkar a questão de família com o indivíduo, a equipe multiprofissional, como que a gente pode ter essa ideia em relação a essa aplicação da psicologia? Então, isso é mais recente, né? Isso até durante um tempo mais antigo da pré-história tinha um cuidado não entendido de forma psicológica, mas um cuidado da alma, né, de como entendiam, né, dentro da cultura, da civilização. Isso com o cientificismo foi se perdendo, né, porque não havia ainda um entendimento do ser humano dessa forma tão integralizada, né, e isso dessa forma holística, e o ser humano durante um tempo foi olhado mesmo de uma forma muito biológica, muito corpo, né, muito organicista. Então isso foi perdendo-se por um tempo, né. Então dentro dos cuidados paliativos, a questão da medicina, até da humanização mesmo, né, que daí entra a multiprofissionalidade, é mais atual, vamos dizer assim, é mais nos últimos 20 anos, né, que acabou vista sendo como importante, até pensando, né, no conceito de saúde, que é, né, o ser humano tem que ser tratado em todos esses âmbitos, né, dentro do conceito de saúde, né, que é um bem-estar psíquico, social, biológico, né. Não podemos então falar da história dos cuidados paliativos sem falar da senhora Cecily Saunders, que viveu em Londres. Em 1947, ela cuidava de um paciente, ela era uma enfermeira e assistente social, e ela estava cuidando de um paciente de origem judia que estava em, digamos, cuidados paliativos. E ela teve uma relação muito próxima com esse paciente, ela se apegou ao paciente. E após o falecimento desse paciente, ela estudou a fundo a medicina e estudou a fundo cuidados paliativos. E fundou o St. Christopher, que é um hospital em Londres que hoje é referência em cuidados paliativos. Ela criou toda uma rede de hospitais de cuidado paliativo. E se você for ver, muitas instituições grandes hoje, focadas em cuidados paliativos, tiveram sua origem em relações com a Cecily Saunders. Como se fosse uma referência, o fundador, né? Conheceu, teve experiência e acompanhou. Ela teve ela teve um papel muito ativo. Por isso que ela é considerada fundadora dos cuidados paliativos. E tudo isso a partir de uma experiência que ela teve com um paciente específico, que ela cita em várias entrevistas que ela deu, que é esse paciente, que ela não falou o nome, de origem judia, que mostrou para ela o quanto que falhava a medicina quando não abordava corretamente os cuidados paliativos. Então, de maneira geral, a gente vê que a gente tem até 1840 uma história de medicina entrelaçada com cuidados paliativos, e em 1842 a gente começa a ter uma divisão.
Tá, gente, a medicina agora está focando mais no tratamento, na cura, ok, mas a gente não pode deixar de lado a qualidade de vida do paciente, a independência do paciente. A medicina não pode deixar tratar só a doença, ela tem que abordar o paciente como um todo. Bom, para poder continuar esse assunto, então, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai dar continuidade à história aí de como que surgiu os cuidados paliativos. Não saia daí que a gente volta já já.